Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, bem-vindos de novo no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, aqui no Santuário da Sagrada Família, aqui em Nazaré. No teclado, Charles Roseno, que nos ajuda a meditar e a rezar. E o tema do nosso programa de hoje é uma convocação. No ano passado, 2013, Papa Francisco convocou a terceira Assembleia Geral dos Bispos, com o tema Os Desafios Pastorais da Família no contexto da evangelização. Por isso, Santo Ambrósio dizia: Ubi Petrus ibi Ecclesia, onde está Pedro, ali está a Igreja. Por isso que vamos para Roma. Escutamos Sua Eminência o Cardeal Lorenzo Baldisseri, que é também a voz do Papa. De Nazaré, estamos já aqui em Roma, estamos aqui na cidade do Vaticano, na congregação da Assembleia dos Bispos, com Sua Eminência, Cardeal Lorenzo Baldisseri, que é o secretário da Assembleia dos Bispos. Obrigado, Eminência, por ter aceitado o nosso convite em participar do nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, nos ajudando nessa reflexão durante o tempo do Sínodo. Eminência, no dia 8 de outubro de 2013, o Santo Padre Papa Francisco convocou a terceira Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, com o tema Os Desafios Pastorais da Família no contexto da evangelização. E nós já temos em mãos o instrumento Laboris para a Assembleia Sinodal, que inicia em outubro. Eminência, quais foram as etapas percorridas para chegar ao instrumento Laboris? È un itinerario interessante perché il Santo Padre quis una orientação nova acerca do Sínodo em geral. Então, começando com a indicação do Sínodo sobre a família, os desafios, claramente assumindo esse cargo como secretário-geral, teve que organizar sobre os dados existentes, porque existe um estatuto, existem naturalmente documentos sobre o Sínodo, e aí iniciando o trabalho que foi ditado por o Santo Padre. A indicação foi o dia 8 de outubro, como o senhor já anunciou, e foi exatamente no dia em que, aqui na sede do Sínodo, o Conselho Ordinário da Secretaria estava reunido. E participou pessoalmente o Santo Padre. E aí, então, começamos a trabalhar para o que chamamos lineamento, que nós chamamos, em termos diferentes, documento preparatório. Em 2 dias, praticamente, nós tínhamos já a base deste documento. Foi integrado em uma semana por, naturalmente, elementos doutrinais mais profundos, e o questionário que foi colocado ao termo do documento foi lançado junto com o documento depois de 15 dias. Lançado no mundo, dirigido a todas as conferências episcopais, a todos os dicastérios romanos, às igrejas orientais e também a outros que tinham direito. E aí começou o trabalho de pesquisa. Praticamente a resposta que nós tivemos dentro de 2 meses foram tão elevadas que já calculamos, a final do dia de janeiro, 70% de respostas.
Afinal de todo, nós temos praticamente mais de 90%. Isso foi um êxito extraordinário, porque o interesse foi vasto, grande. E não só dos católicos, não só do povo de Deus, mas também de outras pessoas que estão interessadas ao tema da família. E aí, então, tivemos uma reunião no mês de fevereiro, apenas depois do consistório, no dia 24 de fevereiro, sempre aqui na sede do Sínodo, durante o qual o Santo Padre presente, podemos, nós, como Secretaria-Geral, apresentar o primeiro projeto de Instrumentum Laboris. Tivemos uma segunda reunião no mês de maio passado, e aí já tivemos nós a apresentação do texto do Instrumentum Laboris, que foi lido número por número, são 159 números. O documento está dividido em 3 partes e foi aprovado para os membros do Conselho de Secretaria, à presença do Santo Padre. Assim que o dia 26 de junho podemos nós lançar e publicar o documento. E é o documento que aqui que quero mostrar, que tem esse título, Os Desafios da Família no Contexto da Evangelização, Instrumentum Laboris. O que significa Instrumentum Laboris? Instrumentum Laboris é um instrumento de trabalho para os membros da Assembleia Sinodal. Portanto, aí nós podemos dizer que os padres sinodales têm uma base sobre a qual podem naturalmente apresentar suas intervenções e aí discutir, refletir e dar também orientações ou suas opiniões. Eminência, o anúncio do Evangelho da família constitui uma parte integrante da missão da Igreja e foi sempre presente no magistério. Esse aspecto de continuidade é muito presente no Instrumentum Laboris. O senhor poderia nos explicar por que é tão importante este aspecto da continuidade? É importante porque na pesquisa, como resultado, nós tivemos uma resposta na qual nós percebemos efetivamente que o povo de Deus, a gente, conhece o ensino da Igreja sobre o matrimônio, sobre a família, mas é mais um conhecimento, diria, tradicional, no sentido que é o fato, é o que se experimenta, o que a gente vive, e o vive bem. Alguns problemas, naturalmente, e dificuldades, mas percebemos que eles não conhecem profundamente a doutrina da Igreja. Então, se fala de escasso conhecimento da doutrina da Igreja sobre o matrimônio, sobre a família. Isso é um sinal indicativo para nós, para refletir e dizer que temos muito trabalho a fazer sobre este tema. E então apresentar a beleza e os valores da família, que se constitui com o matrimônio, que é uma instituição que é naturalmente para um cristão, família doméstica, e que é para a sociedade a célula fundamental. Eminência,
A Assembleia Geral Ordinária do Sino 2015 será mais representativa no episcopado. Como se espera o inserimento do atual trabalho sinodal desta Assembleia Extraordinária no Sínodo Ordinário de 2015? O Santo Padre quis que o Sínodo sobre a família tivesse um itinerário e se desenvolvesse em duas etapas. In un secondo momento, quando teve un'audienza recentemente, mi falò a te dicendo che a prima etapa desse sínodo sobre a família foi o consistório. Todo mundo sabe que durante o último consistório, dia 20, 21, que era a preparação do 22, 23, 22, que foi a criação de novos cardeais, precederam dois dias nos quais o Papa quis convocar todos os cardeais e que o tema fosse o tema da família. E aí, então, tivemos já uma intervenção, uma leção de parte de um cardenal, do cardeal Casper, e várias intervenções a este propósito. Então, o Santo Padre disse que esta poderia ser considerada como a primeira etapa. A segunda etapa, que efetivamente em um primeiro projeto seria a primeira, mas a segunda será a Assembleia Sinodal de outubro. O ponto de vista jurídico, nós definimos que esta Assembleia é uma Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo. A terceira etapa, que seria a segunda, como estávamos dizendo também no primeiro projeto, seria a Assembleia Ordinária Geral de 2015, que será celebrada em outubro de 2015. Então nós temos delante um projeto que efetivamente, por causa e por motivação do tema, que é tão crucial, é tão importante, precisava uma elaboração e uma reflexão vasta, ampla e também um tempo suficiente, espaço de tempo, para poder refletir e para dar respostas adequadas. Isso é interessante porque nós estamos caminhando em uma maneira nova sobre esta instituição que tem o ano que vem 50 anos, então a boda de ouro. Sabemos que foi Paulo VI que fundou o Sínodo. E foi exatamente o dia 15 de setembro, já estamos quase à vigília, de 1965, a distância apenas de 2 meses à conclusão do Vaticano II. Então, o ano que vem, vamos ter 2 aniversários importantes, que é o cinquentenário do Sínodo e, ao mesmo tempo, o cinquentenário do Vaticano II. E diria que isso é muito interessante no sentido que a temática escolhida pelo Papa é fundamental e foi um tema importantíssimo durante o Concílio Vaticano II. Por outro lado, a doutrina atual, aquela que foi desenvolvida no tempo, nos 50 anos, pelo magistério, tem a sua referência principal na Gaudium et Spes, que sobretudo o número 48. Aí temos a base para poder, naturalmente, dar uma visão moderna, contemporânea ao Instituto Familiar.
obviamente todo o mundo está pensando que é necessário falar ainda mais sobre este tema. Temos um documento importantíssimo que é a Familiares Consórcio. Familiares Consórcio que tem como data na sua exortação apostólica em 1981. Já passaram 33 anos. A doutrina é doutrina, mas também existe uma praxis, uma pastoral. Os tempos estão mudando, e a situação antropológica, sociológica, política, tudo se está evolvendo, desenvolvendo de uma maneira nova. A Igreja tem que afrontar, que enfrentar os novos desafios sobre este tema. Eminência, o Santo Padre Papa Francisco é notável pela sua participação direta e aproximação. Como ele está seguindo os trabalhos da Assembleia Sinodal sobre os desafios pastorais da família? Está seguindo pessoalmente. É seu estilo, porque nós vemos que segue todo. Todos os temas são lá diante dele. Mas, em particular, eu acredito e vejo que tem uma atenção especial para o sínodo. Quer desenvolver a instituição, dar mais dinamismo e mais capacidade de orientar a Igreja sobre os temas escolhidos, neste caso a família. E claramente os encontros que eu teve vão nesta direção, as intervenções que ele faz publicamente vão na mesma direção. O fato que ele participou nas 3 reuniões do Conselho de Secretaria, pessoalmente, por outro lado, quero dizer que o presidente do Sínodo dos Bispos é o Santo Padre, é o Papa. É o único organismo em Roma, seja na Cúria ou fora da Cúria, no qual o Papa é presidente. Isso é bastante interessante. Ele assumiu efetivamente e quis esta prerrogativa, não só formal, como se diz que ele é presidente, mas é efetiva. Ele foi presente nas reuniões. Eminência, o senhor, quando visitou Nazaré, no mês de dezembro do ano passado, uma visita que ficou realmente marcada nos nossos corações, na nossa comunidade cristã. E nesta visita, era depois da convocação do Sínodo. E o senhor nos disse que tudo inicia em Nazaré, com a Sagrada Família de Nazaré. Como nós podemos ainda contribuir para este evento tão importante da Igreja? Acredito que todas as iniciativas que se referem à família, no contexto do Sínodo, são bem-vindas e eu os felicito para estas iniciativas também esses programas que estão realizando. Efetivamente, o primeiro é a oração. A oração. É o testemunho. Eu queria aproveitar neste momento para recordar a minha visita e as celebrações que eu tive, não só em Nazaré, onde foi minha primeira visita, mas em França, a Alençon e Lisieux. E por que recordo isso? Porque a Alençon nasceram os pais de Santa Teresinha, que em 2008 foram bem-aventurados, foram declarados bem-aventurados. É um testemunho maravilhoso de um matrimônio. Temos muitos testemunhos de santos ou de bem-aventurados,
mas considerado singularmente pai de famílias, mas como matrimônio, como cônjuges, nós temos este exemplo formidável. Temos outro também, outro bem-aventurado como família, Beltrame Quattrocchi. E a este propósito, queria já anunciar que as relíquias destes bem-aventurados serão expostas, serão apresentadas na Basílica de Santa Maria Maior durante o sínodo, em uma capela da adoração do Santíssimo Sacramento. Então, a oração é o testemunho. Eu agradeço de coração todo aquilo que está cumprindo em Nazaré. Justamente Nazaré é a referência, o primeiro ponto. E aí partimos e saímos afora para evangelizar a família. Isso é fundamental. É por isso que foi lançada a oração sobre a família a Nazaré e teve essa honra de poder estar presente com todos os senhores e os padres, todos lá naquela oração, quando, depois da missa concelebrada, nós tivemos uma conexão com a Praça de São Pedro, onde o Santo Padre leu pela primeira vez a oração sobre a família. E esta é a Sagrada Família de Nazaré, disse. O próximo Sínodo dos Bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Eminência, realmente o tempo dado a nós, essas palavras que nos ajudam a continuar o nosso trabalho de ajudar a Assembleia com a oração e também com os programas Em Casa com a Sagrada Família. Gostaria de pedir para o Senhor uma mensagem. São tantos sacerdotes, religiosos, famílias, leigos, leigas, que estão nos seguindo neste programa e vai nos acompanhar também durante todo o ano, em preparação também ao Sínodo Ordinário. Só podia nos deixar uma mensagem a todos os nossos telespectadores, irmãos e irmãs que nos seguem? Nós somos povo de Deus em caminho. E desde o início da humanidade, já Adão foi do paraíso terrenal até a vida histórica. Abraão deixou Ur e foi para a terra prometida. O Êxodo. Estamos caminhando. Chega Jesus. Jesus caminhou na Palestina e afora também. Enviou seus apóstolos, seus discípulos, a igreja caminhando na humanidade até o fim dos séculos. E neste sentido nós temos a ocasião agora de caminhar juntos, como família, grande família de Deus, mas composta esta família de famílias. Famílias, e estas famílias têm que ser igreja e igreja doméstica. Então, eu convido a todos aqueles que têm um sentido profundo cristão e de amor para a humanidade, para as pessoas que encontram, sobretudo para os necessitados, os pobres. Todas essas pessoas que têm esse amor podem sentir juntos, não só individualmente, mas trabalhar juntos como família. Então, eu me dirijo à família clássica,
família verdadeira, aquela que nós consideramos como tal, mas tem muitas outras famílias que são as comunidades, são as dioceses, são os membros de associações, de movimentos, todos sintam verdadeiramente a necessidade de viver juntos e trabalhar juntos como família. A trindade de Deus, então Deus que é um, é trino, é o arquétipo, é o elemento, digamos, de referência, é aquele que nós olhamos. Foi revelado isso, que Deus é amor e não é um amor solitário, mas porque amor tem que ser também participado. E como tal, isso é nossa referência. Jesus mesmo, quando quis começar seu trabalho, se chamou os discípulos, a gente. E nós, como pessoa, podemos trabalhar bem somente quando trabalhamos juntos, em harmonia. E nos guiará o Espírito Santo, que é a mesma harmonia. Obrigado, Eminência, por essa entrevista tão bonita e tão importante para o nosso programa. Já fica o convite para o senhor voltar em Nazaré, voltar na Terra Santa, para continuar também a iluminar-nos, a nos dar sempre essa palavra de encorajamento que ajuda tanto a Igreja na Terra Santa e a Igreja do mundo. Obrigado. Pedimos ainda a sua bênção para o nosso programa e para todas as pessoas que estão nos seguindo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que lindos ensinamentos nos deu Sua Eminência Cardeal Lourenço Baldisseri. A dignidade da família, a vocação à família, lugar para crescer na fé para a sociedade. E nós estamos aqui, na Casa da Sagrada Família, rezando pelo sínodo, pelos padres sinodais, pelo Santo Padre, mas rezando por você, rezando pela tua família. Por isso, mande o teu pedido de oração, sagradafamilia@cançãonova.com, e nós vamos rezar por você aqui, neste lugar santo, que tem uma graça especial. Vamos rezar pela tua família, pela felicidade, também pelas dificuldades, por que não? Se você está vivendo momentos difíceis na tua família, mande o teu pedido de oração e nós vamos rezar por você. Vamos também mandar mensagens, queremos nos comunicar com vocês, porque aqui é o programa de vocês, é o programa das famílias. Por isso, vamos consagrar neste lugar santo todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, com as mesmas palavras do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e dirigimo-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se viva a experiência de violência, tristeza, alcoolismo, divisões, separações e divórcio. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo sínodo dos bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Jesus, Maria, José, ouvi e atendei a nossa súplica. Amém. Esperamos todos vocês, queridos irmãos e irmãs, na próxima semana, aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é a tua casa, neste lugar santo.
O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo.